Pessoal, boa noite. Pessoal que está presente, pessoal que está em casa nos acompanhando. Hoje falaremos de um assunto muito bom, eu acho, pertinente, nessas tribulações que nós estamos passando, a respeito do que o Espiritismo tem a dizer para nós sobre a nossa vida. Que sentido que o Espiritismo dá para a vida? Será que nós estamos usufruindo bem da nossa encarnação? Que foi uma bênção que recebemos? Ou como que é? Então nós vamos falar um pouquinho, conversar um pouquinho, rapidinho, não vamos estender muito, mas exatamente para que nós possamos meditar, cada um de nós, sobre de como estamos, que sentido estamos dando à nossa vida, de cada um de nós, né? Então muitos perguntam, né? As perguntas, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Por quê? Por que nascemos? Todos querem saber por que nascer, viver, morrer, e para nós espíritas renascer uma, duas, três, tantas vezes. Por que isso? Outros, como algumas religiões, falam que morrem e vão dormir até o dia do juízo final, quando vão ser ressuscitados nos mesmos corpos, e aí serão condenados ou absolvidos indo para o céu ou para o inferno. Então, muitos questionamentos chegam para nós, todos nós fazemos. Às vezes, por que está ruim comigo aqui e outros estão tão bem? Por que sou uma pessoa digna, trabalhando honestamente, não me sobra um tostão, e outros estão aí dando golpes, melhorando de vida, nadando de braçada, podemos dizer. Por que eu sou tão feio, fisicamente falando, e outros tão bonitos, tão esbeltos? Por que essas dificuldades? E essa mergulha, às vezes, quando nós não temos uma explicação lógica que nos convence, causa revoltas, causa tristezas, e às vezes passamos pela vida esquecendo de vivê-la e perdendo uma oportunidade de ouro que temos, que é essa nossa vida que estamos aqui, nesse corpo que temos, na família que temos, na profissão que temos. Tudo está correto. O que nós podemos fazer é que as situações passam, situações. A essência, sim, que é importante. É purificando a nossa essência que nós vamos dando real valor às coisas que fazemos, deixando o passado para trás como um parâmetro de vida, para que nós não pudermos fazer aquilo que fizemos errado, nós não vamos fazer de novo, e assim vamos vivendo. Então nós vamos fazer mais ou menos o que é que as pessoas, que os filósofos falaram até hoje a respeito do sentido da vida. Então, inclusive no livro do Herculano Pires, ele tem um livro que chama O Sentido da Vida. E ele fala que numerosos livros, situações, foram escritos, palestras, desde que o mundo é mundo, a respeito dessas indagações. E ele colocou de uma forma bem prática para nós que foram escolhidos 4 sistemas para justificar o sentido da vida. O primeiro seria o materialista, que nós sabemos. O materialista é o seguinte: ele diz que todos os homens, né, os fenômenos naturais, as pessoas, mentais, históricos, são tudo em decorrência da matéria, sem nada divino. Acontece pela evolução natural das pessoas, que morre, acabou, e vão curtir a vida. Materialista. Depois tem o outro sistema, que é superficial, que acredita que nada explica e nem quer explicar. Diz que a vida é um fardo, é um fato, um fardo, que vamos carregar, sem discussão, do jeito que está. Outro, o otimista, é aquele que acha que a vida é perfeita, que nós nascemos para gozar todas as facilidades que a vida nos dá. Tudo maravilhoso. Só que quando chega um momento duro,
uma perda, uma doença, ele não sabe o que fazer. Por quê? Não tem essa ligação espiritual. Então, ele se desespera e toma atitudes que vão trazer consequências. Tudo isso falando. E depois nós temos aquele sistema doloroso do misticismo, o misticismo até muito exacerbado, que é dominado pelas religiões, a maioria das religiões do mundo. O que diz essas religiões? Diz o seguinte, que o homem nasceu para sofrer, ponto pacífico, que o nosso destino é a dor e a amargura, a desesperança e a luta constante contra dificuldades insuperáveis, que o povo procura dosar isso com uma esperança que não é lógica, com milagres, acreditando em milagre que vai resolver o milagre, a providência dos santos e dos anjos, que a gente vê tudo isso aí, coloca tudo para os anjos, os santos resolverem para nós. Então tudo isso aí foi feita, a maioria, essa última aí foi que predominou praticamente de Jesus para cá, quando foi criada a Igreja Católica Apostólica Romana, que foi feita pelo imperador de Roma, que tomou conta do cristianismo, e deu no que deu, um atraso na evolução da Terra de praticamente 1000 anos nós tivemos, sem comentário, faz parte, tudo faz parte, porque nós exercemos o livre-arbítrio, e estamos que estamos. Então, mas feito isso, agora nós vamos começar a colocar de uma forma mais clara para a gente, principalmente para os não espíritas que estão nos ouvindo, nos assistindo, como que acontece a evolução normal na Terra, usando sempre a lógica, a razão e o bom senso. Isso aí são fatores que nós não podemos esquecer jamais, da lógica, da razão e do bom senso. Então, logo no início, quando nós adentramos o reino hominal, a evolução se passa em 4 reinos, podemos dizer, né? O reino mineral, aprendemos a atração. No vegetal, a sensação. No animal, os instintos. E no hominal, a razão, a lógica e o pensamento contínuo. Aí que nós começamos realmente a nossa ascensão. Muitos pensam, mas como fazer isso? O mineral? Mas veja bem, nós vivenciamos isso em outros planetas, em outros mundos. Aqui é constante. Os que estão no mineral hoje aqui, no vegetal aqui, vão eclodir no reino animal em outros orbes. A vida, gente, nós precisamos colocar um ponto pacífico na nossa vida. A Terra não é o centro do universo, o único planeta do universo habitado. Jesus já disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, tudo, bilhões. A nossa Via Láctea tem bilhões de sóis e bilhões de planetas. Para a gente ter uma ideia. A Terra é um minúsculo ponto nisso aí. Então, aí para a gente entender. Então, nós começamos na matéria e começamos na nossa infância como homens, né? E vamos seguindo, já aprendendo devagarzinho a desenvolver a nossa capacidade de fazer escolhas. E à medida que fomos escolhendo, fomos aprendendo que as escolhas trazem consequências, e como foram escolhas não muito boas, porque a gente não tinha ainda o discernimento, estava começando, fomos devagarzinho trilhando esse caminho que foram muitos milhares de anos, para a gente entender, até aqui na Terra, a evolução aqui na Terra. Então, nós fomos deixando o estado selvagem, fomos evoluindo, começando, entramos no reino nominal, ainda éramos dominados pelo instinto. E o instinto tem muita coisa que nós temos ainda conosco. Por exemplo, o instinto de sobrevivência, que é necessário.
Nós fazemos tudo para não morrer, um acidente, uma coisa, né? Se tem atravessar uma rua que é muito movimento, nós falamos, não, eu posso morrer. Então esse instinto nos ajuda ainda faz parte. Mas aí, essa necessidade de ser bom não é simplesmente uma necessidade religiosa, não. Automaticamente nós vamos nos desenvolvendo intelectualmente. Quando nós desenvolvemos intelectualmente, nós vamos aprendendo a fazer escolhas. Nós vamos começando a entender que se eu fiz isso aqui e resultou isso, não foi bom, intelectualmente eu falei, isso aqui eu não devo fazer mais. Então, o intelecto vai estar ajudando a nossa moral, o desenvolvimento moral. Então, as coisas começam assim, funcionando assim. E vamos devagarzinho chegando, caminhando nesse longo caminho até estarmos aqui hoje. Século 21, né? Terceiro milênio pós-Cristo, para descobrir realmente qual é o sentido da vida. Por que nós estamos aqui? Por que as tantas diferenças? O que sentido eu estou dando à minha vida e que vocês estão dando à vida de vocês? Sempre não se esquecendo jamais que nós somos guiados por 3 leis cósmicas que eu falo sempre aqui: livre-arbítrio, causa e efeito e reencarnação. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações e mundo de regeneração. São as 3 leis que vão nos guiar à nossa ascensão espiritual. Aí nós já começamos a entender, então, que a vida sim tem um sentido. E muito sentido tem a nossa vida. Que tudo tem uma razão de ser. Então a doutrina espírita vai nos explicar que não existe acaso. Nada é por acaso, tudo tem uma consequência, tudo. E é isso que ao mesmo tempo que para uns pode parecer um castigo, uma dureza, para outros é um alívio. Que nós sabemos que aquela situação difícil que nós estamos passando, em algum momento da nossa vida, que nós julgamos que essa situação seja eterna. Não é. Ela vai passar. E lá na frente a gente vai pensar, poxa vida, como eu aprendi com aquilo, foi muito bom, mas passou. E assim, esses sucessivos ciclos de vida, quando um encerra e outro começa, é fundamental para nós. Nossos ciclos de vida são em espiral e não é em círculo, porque se fosse círculo, ia voltar no mesmo lugar. Não. A reencarnação nos proporciona, sim, voltarmos, encerramos um ciclo aqui. A minha vida, como Clayton, como Tânios, como Marília, como Mara, é um ciclo. Que vamos, na próxima encarnação, um outro ciclo, que eu não sei se eu vou vir como homem, como mulher, se eu vou ser reencarnado no Brasil ou em outro lugar, não interessa, mas é outro ciclo. E essa bagagem de agora vai nos acompanhar. Ad eterno, sempre conosco. Aí a gente vai entendendo. Então, feito isso, nós vamos começar que foi preciso mesmo o Espiritismo chegar. Como, bem lembrado aqui, o Consolador prometido, que chegou exatamente para explicar aquilo que Jesus não pôde explicar e acrescentar mais coisas ainda para que nos desse esse alento de seguir adiante. Isso é muito importante para a gente entender. Então nós podemos perguntar agora, qual o sentido da vida? Nós habitamos um mundo grosseiro, material, morteiro, não tenha dúvida. Entramos e saímos desse mundo inúmeras vezes, todos nós aqui, para chegarmos hoje, na atual encarnação, despertando para realmente o nosso lado espiritual. Somos espíritos, vivendo um período na matéria. Isso é muito importante. Somos espíritos. Podemos dizer, aprisionados a um corpo por necessidade evolutiva. Precisamos. Então, nós precisamos agradecer nosso corpo.
Agradecer por tudo. Porque é essa vestimenta grosseira que necessitamos. Está tudo certo. Para a gente começar a entender. Então, gente, podemos dizer então que a Terra é uma escola. Concorda? É uma escola. Viemos aqui para aprender. E como que nós aprendemos, gente? Bem didaticamente. Qual o objetivo? Fazendo. É fazendo, olha que legal. É fazendo, errando, voltando a fazer, e assim nós vamos devagarzinho evoluindo. Então nós, nessa convivência, nós aprendemos que nós evoluímos interagindo, não evoluímos sozinhos. É na convivência, a primeira convivência na família, com todos os agregados dali, difíceis, fáceis, não interessa, depois parte para a nossa vida profissional, para a nossa vida social, e assim nós vamos, nessa interação, nós vamos evoluindo moral e intelectualmente. Então o Espiritismo, ao surgir na Terra, no final do século XIX, ele negou todos aqueles sistemas que nós falamos, materialista, superficial, o misticismo religioso, o otimista, acabou. Ele veio nos mostrar a racionalidade tranquila. Ele negou que a vida não tem um significado, nem um objetivo. Temos, todos nós, cada um de nós tem o seu objetivo de vida. Combateu a teoria do prazer material, porque a matéria vai ficar por aqui. Tudo que aquilo que dá prazer, o que vai acontecer se nós nos apegarmos demais? Nós vamos aumentar o nosso débito que vai precisar ser resgatado. É natural. Hoje nós já sabemos disso. Então, e manifestou totalmente contra que o homem nasceu para sofrer. Ninguém nasceu para sofrer. Não. Então, a partir do momento que nós compreendemos a nossa existência, que nós estamos, eu gosto muito, eu sugiro muito que vocês leiam sempre o capítulo 5 do Evangelho, as aflições da vida. As aflições anteriores e as aflições atuais. Dizem os grandes escritores espíritas que a maioria das nossas aflições são desta existência mesmo. E são poucas em comparação a que trazemos de outras vidas. Aí que nós começamos a ver a necessidade de darmos um sentido à nossa vida. Olha, as coisas vão devagarzinho. Então, podemos dizer o quê? Que o Espiritismo aprofundou mesmo, renovou a percepção da concepção humana da vida e do mundo. Veio nos mostrar, abriu um leque, que cada um de nós somos muito importantes em um todo. Nós temos a capacidade de escolha, nós temos a capacidade de mudar as pessoas, não pela imposição, mas pelo nosso exemplo. Nós temos a capacidade de nos sentirmos felizes, de nos compararmos hoje com o que éramos 20, 30 anos atrás, quando ainda não tínhamos o conhecimento espírita, e pela lógica e a razão, nos mostrou um caminho novo. Isso é importantíssimo para a gente começar. Então, nós não nascemos só para gozar a vida, nem para sofrer, mas para simplesmente evoluir. Então, o sentido da vida é a nossa evolução. Não estamos aqui para mais nada a não ser evoluirmos. E como evoluímos? Tirando as asperezas que nós trazemos, as nossas imperfeições, das existências passadas. Lembram? Começamos simples, ignorantes, chucros, bárbaros, porque não tínhamos o conhecimento, a moral, matávamos naturalmente. Não existiam os canibais,
que matavam os inimigos e comiam a carne deles, por ignorância. Tudo isso foi a nossa caminhada. Sempre o intelectual um pouquinho na frente, exatamente, para que o intelectual nos obrigasse a analisar a nossa vida, independente da religião, para que nós aprimorássemos a nossa moral com a capacidade intelectual que nós temos de fazer escolhas. É assim. Então precisa ser letrado para fazer escolha. O intelectual, estou dizendo, não é aquele conhecimento que você tem que ter faculdade, não. É um conhecimento da vida, a pessoa ter, e se aprimorando na vida, devagarzinho, entendendo as suas escolhas, melhorando a cada vez devagarzinho, e assim nós vamos levando. Ou seja, o que o Espiritismo veio trazer para nós? Nos mostrar de uma forma muito clara e objetiva que a felicidade não está fora de nós, está dentro de cada um de nós, ou seja, não está nas coisas externas. Então as pessoas vivem apegadas ao material, dizendo: vou ser feliz quando eu tiver uma casa. Eu tenho aquela casa, mas essa casa não está boa. Eu vou só ser feliz quando eu tenho outra casa maior. Quando eu tiver um sítio, quando eu tiver um carro, quando eu tiver mais casa. E sempre essa procura é incessante e vai sempre existir um vazio. Porque a felicidade não está em ter, é em ser. Isso que nós devemos ter. E para isso, nós não podemos esquecer que Jesus nos disse: o reino de Deus está dentro de vós, está aqui, dentro de cada um de nós. É assim que nós vamos ver que o Espiritismo nos obriga, de uma forma natural, obriga entre aspas, ou seja, ele vai fazendo que a nossa convicção vai chegando em um certo ponto, que nós nos tornemos, vai haver aquela necessidade de nós nos melhorarmos, de nós nos auto-iluminarmos, ou seja, abrir a nossa mente para que a gente possa viver melhor cada vez. Então essa auto-iluminação é algo divino que Deus colocou de nós. Por quê? Onde está a lei de Deus, gente? Lá na questão 621, se não me engano, na nossa consciência, dentro de cada um de nós. É aqui que nós temos inato em nós a consciência do bem e do mal, do certo e do errado, que vai sendo aprimorada cada vez mais. Então, à medida que nós vamos nos iluminando, auto-iluminando, nós vamos ver a felicidade, não a felicidade efêmera de ter, não, aquela felicidade boa de você deitar, colocar a sua cabeça no travesseiro e falar assim: que bom, eu não odeio ninguém. Aquela angústia que eu tinha com alguém, aquela mágoa, aquele ressentimento que me perseguiu tantos anos, hoje eu consegui me libertar. Isso não é felicidade? É a única possível na Terra. Então nós damos valorizando coisas que as pessoas apegadas à matéria não conseguem ainda. Nós valorizamos muito a amizade, a fraternidade. Valorizamos um sorriso quando às vezes a gente está tão acarbonhado, achando que não tem solução, estamos tristes. Não, hoje, na pandemia ficou difícil, mas um abraço que nos dê aquela segurança, aquele ânimo, um sorriso, um Deus que te acompanhe, isso é muito bom. A gente vai valorizando e vamos ter. Então, gente, a doutrina veio trazer para nós algo que nós não podemos esquecer jamais, que nós podemos ter todas as coisas para viver, mas não devemos viver para ter todas as coisas. Guarde essa frase, vou repetir: podemos ter todas as coisas para viver, mas não devemos viver para ter todas as coisas. Não viver em função de ter, e sim em ser. Sermos cada dia melhores. Feito isso, nós estamos realmente dando um sentido à vida, que é a nossa evolução. Lá na questão 194, diz lá que o Espírito jamais
ele tem retrocesso, jamais. Ele sempre evoluindo. A reencarnação é para isso, vamos evoluir. Na introdução do Livro dos Espíritos, item 6, vocês vão procurar lá também a mesma coisa. Na conclusão do Livro dos Espíritos, vocês vão achar também lá, dizendo dessa necessidade evolutiva que nós temos. Que nós devemos colocar a nossa vida nesses trilhos, porque só assim nós vamos realmente cumprir a nossa missão. Qual é a missão de cada um de nós? É aquela que nós ajudamos a fazer, a programar, antes de reencarnarmos. Quando conhecemos nossos pais consanguíneos ou adotivos, lá no mundo espiritual, tudo já foi planejado. Não quer dizer que vai ser a mesma coisa, que nós temos o livre-arbítrio. Planejamos casar com a Mariazinha. Chegou aqui, a Ritinha é mais bonita e mais rica, eu larguei daquilo lá e fiquei com a Ritinha. Pronto, já é um plano B, já mudou aquilo lá. Olha que trabalho que nós damos para a espiritualidade. E assim vamos ir. Mas tudo é aproveitado, não podemos esquecer. Então a gente vai dando esse sentido, devagarzinho. Então nós podemos acelerar em nossa evolução? Claro, devemos acelerar. Esse aceleramento é isso. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Amai-vos é a máxima do Cristo, amor. Instruir, mas para amar nós temos que nos instruirmos. Instruir no quê? Na moral. Não é a instrução intelectual das escolas, não. É da doutrina, do Evangelho. Instruímos para nós entendermos, e isso que nós estamos falando aqui hoje. Que sentido que estamos dando à nossa vida? Estamos só no ter. E o vazio vai continuar. A hora que chega o momento, aquele vazio que não tem aonde a gente se pegar. Quando perdemos alguém querido, se nós não nos apegarmos à espiritualidade, nos apegarmos ao consolo que sabemos que ninguém morre, que a doutrina nos explica, que apenas se despe de uma vestimenta corpórea, que um dia, em algum momento, a gente vai estar junto, nós vamos sofrer, sim, chorar muito, ter saudades imensas, mas vamos compreender que aquela pessoa cumpriu a parte dela. Ela foi libertada da sua pena, podemos dizer assim. É a mesma coisa, estou preso, 2 presidiários, Kardec fala assim, um cumpre a pena e vai embora. Ou eu vou achar falta do meu colega de cela, que eu não queria que ele fosse, mas ele cumpriu. Então eu vou estar feliz por ele, cumpriu, já foi. É assim que a gente vai pensando e não esquecendo. Nossos queridos estão conosco, mas não de uma forma de apego compulsivo, dolorido, não. Vamos entender, vamos amá-los, vamos agradecê-los, vamos vibrar por eles, para que eles possam ter um despertamento tranquilo, serem assistidos no seu despertamento no mundo espiritual. É isso que nós vamos fazer. Esquecer, gente, ninguém esquece um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, um esposo, alguém da convivência que se gostava, ninguém esquece. Mas não podemos obsediá-los também, com apego. Se eu ficar aqui, por que você foi? Por que eu não queria que você fosse? Tal, você está obsediando. Está atrapalhando a caminhada evolutiva daquele, por ignorância às vezes, por apego. É aí que a gente tem que entender. Então, o que nós podemos fazer? Eu sempre digo aqui, os que me acompanham há mais tempo, que nós temos muita dificuldade em tirar alguns minutos do dia para nós fazermos uma meditação, uma reflexão. Aquele momento que coloca uma musiquinha gostosa, hoje tem o celular, tem músicas maravilhosas. Desliga a TV, coloca a musiquinha, faz aquela reflexão. Tira um pouco os afazeres, larga lá um pouquinho, 10 minutos, não vai fazer falta da louça para ser lavada, da casa para ser varrida. Não, para um minutinho. Vamos meditar um pouquinho nossa vida.
Por que está ocorrendo isso de tão bom na nossa vida? Vamos começar pelo lado bom. Oh, foi por isso. Oh, que legal. Vamos continuar então, para dar reflexo bom. Por que está? Eu estou tão angustiado que essas coisas estão ocorrendo. Vamos meditando. Vamos conversar com o nosso eu, que está lá dentro de cada um de nós, onde estão registradas todas as nossas experiências e tudo que fazemos, pensamos e sentimos, que somente Deus conhece, né? Nós não temos a capacidade aqui, esquecemos as nossas existências. Então, e vamos fazendo, como eu disse há pouco, fazendo, errando, refazendo, nós vamos aprendendo e evoluindo. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos dando um sentido. Então aí é um modo de nós crescermos e nos elevarmos espiritualmente, para que nós tenhamos paz interior. E a paz interior só acontece quando nós não odiamos ninguém. Quando nós, aquela pessoa que nos magoou, que nos ofendeu, que nos magoa, que espizinha, nós entendemos que é um ser que precisa de luz e que não vai resolver, nós não vamos resolver se essa pessoa não quiser se modificar, não adianta. Vamos pedir forças para tolerar, para que as ofensas entrem por aqui e saiam por aqui, e vamos fazer o melhor possível, desde que não tenha agressões, nem morais e nem físicas. Aí não tem jeito de conviver mesmo, é impossível. Mas aí a gente vai levando. Então, tem muita gente que fala, estou indo no centro espírita para me desenvolver, evoluir, eu tenho que ser médium, tenho que desenvolver mediunidade. Não, gente, não tem nada a ver. Mediunidade é algo inato das pessoas que nem todos vão desenvolver, nem todos. Não é isso evoluir. Então, o que nós precisamos é ter esse estado de paz interior, esses minutos de reflexão que nós precisamos ter, analisar as nossas negatividades, isso é muito importante. Veja bem, eu ainda sinto raiva, a raiva é uma constante na minha vida, a mágoa, o medo, a tristeza, a impotência, a frustração, a culpa. Vamos pensar. Quadros emocionais complexos, às vezes que trazem depressão. O que nós precisamos fazer? Curar essas emoções negativas. O que nós não pudermos fazer sozinhos, vamos procurar ajuda. À medida que nós tiramos essas emoções negativas, nós estamos adquirindo paz, estamos, por tabela, evoluindo. Naturalmente evoluindo. Esse é o nosso objetivo, é o sentido que o Espiritismo vem nos mostrar para a nossa vida. Então, outra coisa que nesses momentos nós precisamos indagar, para nós mesmos, perguntarmos, por que nós só despertamos para a coisa do Espírito quando perdemos um ente querido, quando ficamos doentes, ou quando acontece uma tribulação na nossa vida? Por que só esperar isso? Que a gente fala, meu Deus, eu vou procurar um centro porque perdi alguém, é uma tribulação, vou procurar alguém para me ajudar. Por que esperar? Se nós analisarmos isso, meditamos, nós vamos devagarzinho, previamente, a gente já vai eliminando essas situações. Porque, perguntar também, por que de nós só buscamos a saúde quando sofremos pelos excessos de abusos que fizemos? E não valorizamos a saúde, continuamos fumando, bebendo, fazendo tudo, degradando o nosso corpo, e não nos conscientizamos. Tudo está legal. Chega a conta na maturidade, na velhice, e aí? Antes de chegar, eu que estou fumando, bebendo, me drogando, fazendo tudo, não é a hora de eu pensar um pouquinho? De pensar, meu Deus, esse corpo é meu, eu preciso dele, vamos preservá-lo. Eu estou me empanturrando de comer até sair pelos olhos, para que isso? Não preciso disso. E aí a gente vai criando um hábito de meditar, de reflexão. É com essas reflexões que vão nos ajudando. Mas nós fugimos de nós mesmos, lamentavelmente. Fugimos. Nós temos medo de conversar com aquela pessoa que vemos no espelho todas as manhãs no nosso banheiro. Temos medo.
porque nós sabemos a fraqueza dele e queremos colocar um paninho por cima. Precisamos encarar essa pessoa para realmente darmos sentido a essa vida. Então, essa reflexão, eu conclamo a todos que estão ouvindo, assistindo, para que nós possamos tornar um hábito na nossa vida. E se perguntem cada um, qual o sentido que eu estou dando à minha vida? Eu estou deteriorando meu corpo? É isso que eu quero? Vamos ver. Eu sou uma pessoa rancorosa ao extremo? É isso que é legal? Eu sinto um ódio mortal daquela pessoa? É isso que é legal? O que está me acarretando de bom isso? Nada. É a pergunta que a gente faz. Então a vida nossa é uma escola e além de tudo vamos aprender. Então, gente, concluindo, muitos dizem, né, que a vida é curta, tem que aproveitar, desperdiçando. Então, o sentido da nossa vida é a evolução espiritual. Não nascemos somente para comer, beber, fazer sexo, enfim, curtir a vida materialmente. Podemos comer, beber, fazer sexo, passear, ter coisas, tudo de maneira equilibrada, sem se esquecer jamais que somos espíritos, das coisas espirituais. Isso é fundamental na nossa vida, que é eterna. Vamos aproveitar o máximo essa vida nossa aqui, essa presente encarnação. E eu queria ler para vocês do livro, para encerrar, do livro Ilumina-te, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, um trechinho que ela diz: és o que de ti mesmo fazes. Aprenda a ser feliz, amando e ajudando, de modo que esse tesouro nunca te seja retirado, antes que te faça multiplicado. Renascestes para conquistar a verdade adormecida no teu íntimo. Confia e ama, tem paciência e nunca desista da luta, que vencerás. É esse alento de alegria, de otimismo racional que eu trago para vocês. Tudo está nas nossas mãos. Depende de cada um de nós. Vamos trabalhar nisso para possibilitarmos que nós tenhamos um pouquinho da felicidade possível nessa terra, que é a paz interior. Ok, gente? Vamos nesse instante agora, nosso passe coletivo, que você que está em casa também pode colocar sua água, sua jarra com água, cerrem os olhos, soltem os ombros, maxilar, respirem profundamente, sintam a energia divina adentrando os nossos pulmões, trazendo-nos paz, harmonia, tranquilidade, saúde, prosperidade. Nesse instante, a espiritualidade maior está depositando na cabeça de cada um de nós, onde estiverem, um jorro de luz que está adentrando pelo nosso chakra coronário, no alto da nossa cabeça e irradiando por todo o nosso corpo, nos trazendo paz, equilíbrio físico, emocional e espiritual. E com esse sentimento também, nós pedimos à espiritualidade que fluidifique as águas que iremos tomar, que seja colocado nela aquele remédio necessário ao nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Então, com as bênçãos de Jesus e dos nossos amparadores, nós encerramos esse pequeno bate-papo de hoje. Que assim seja. Uma boa noite a todos.